tema da entrevista de hoje é Janeiro Branco. Assim como existe Outubro Rosa, para lembrar a importância da prevenção do câncer de mama e colo de útero, e o Novembro Azul, que reforça a necessidade do exame de próstata, tem também o Janeiro Branco, que é uma campanha de conscientização sobre a saúde mental e emocional. E apesar da gente viver na era do acesso à informação, doenças e transtornos mentais ainda sofrem muito estigma e preconceito. Por causa disso, muita gente que está sofrendo de alguma doença psíquica acaba ficando sem tratamento e até sem cura. E quem está aqui com a gente para falar mais sobre o assunto, para desmistificar a psiquiatria e estimular quem precisa realmente procurar um tratamento, é a médica psiquiatra e também professora de psiquiatria do Unisalesiano, a doutora Vitória Luvisari Furtado. Muito bom dia, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonathan. Agradeço o convite de vocês para falar desse tema tão importante que é a saúde mental e o meio de conscientização a esse movimento. Doutora, muitas pessoas ainda acreditam que psiquiatra é médico de doido. Como que você explica o verdadeiro papel do psiquiatra no cuidado com a saúde mental? Eu costumo dizer, Suelen, que o psiquiatra, na verdade, ele é o amigo do paciente, né? A psiquiatria, ela é uma especialidade médica, assim como qualquer outra que visa a saúde do paciente e o bem-estar. E quando nós estamos falando de doença psiquiátrica, a pessoa ela não escolhe o adoecimento. Ele vem por uma origem, às vezes, genética, às vezes alguma questão comportamental, e ninguém escolhe passar no psiquiatra, mas às vezes é necessário esse acompanhamento. Então, o psiquiatra é um médico que conversa, é um médico que explica, é um médico que ouve e medica quando necessário. Então, esse estigma, ele veio muito de lá de trás, né? Hoje, graças, assim, à informação, aos veículos que nós temos, está mais aberto às opiniões, aos pacientes ficarem mais leves para procurar um tratamento quando necessário. Então, não, o psiquiatra não é o médico do doido, né? E, na verdade, se a gente for olhar a fundo mesmo, todo mundo tem as suas estranhezas, mas a gente precisa se observar e saber quando procurar ajuda. Doido é quem quer ficar sofrendo e não procura ajuda, exatamente. Na verdade, né? Doutora, existem muitos modismos relacionados à psiquiatria. Então, qualquer pessoa hoje que seja egoísta ou um pouco manipuladora, antes era considerada tóxica, agora já determinaram que é narcisista. É um termo que a gente encontra muito nas redes sociais. Mudança de humor brusca é bipolar, a pessoa é bipolar. As pessoas assistem ali 2 rios, vê um post na internet e já se autodiagnosticam com TDAH. Então, uma parte grande acha que tem TDAH, outra parte acha que isso nem existe, que é preguiça, que é má vontade. A ansiedade é tratada como um traço de personalidade, às vezes é até uma coisa positiva para a produtividade. Eu sou muito ansioso e vira algo até admirável, assim. E relacionamentos abusivos é frequentemente usado para descrever qualquer forma de discordância. E um dos principais mitos, que depressão é só tristeza. Então, a pessoa que está triste tem depressão e, às vezes, quem tem depressão nem imagina que tem porque não está triste. Então, quais são os principais tabus e preconceitos que você percebe em relação à saúde mental atualmente? Por que ainda há tanta resistência para buscar essa ajuda profissional? E, ao mesmo tempo, ter acesso a poucas informações e já achar que pode sair diagnosticando, o leigo achar que pode sair diagnosticando as pessoas, assim. Isso é também o preconceito que a pessoa tem intrínseco dentro dela, né? Às vezes alguma questão que vem de lá de trás, de pais, avós, né? Alguma questão religiosa que às vezes que acha que a doença psiquiátrica é falta de Deus, o que isso não tem correlação. E o que é muito importante a gente deixar bem salientado nesse bate-papo é também sobre um sintoma isolado, ele não fecha um diagnóstico. Então a tristeza somente, ela não é a depressão. A depressão é um conjunto de sinais e sintomas que precisa de um período maior ou igual a 2 semanas para a gente começar a pensar que aquilo é um episódio depressivo. A ansiedade são 6 meses em que o paciente precisa ter um pensamento muito acelerado e somado a pelo menos mais 3 sintomas que tem no nosso DSM, que é um manual diagnóstico que nós seguimos. Então, nem tudo que parece é. O TikTok, o Instagram, ele vem com essa informação, às vezes muito superficial, e a pessoa às vezes lê, acha que é autista, acha
que é TDAH, quando na verdade ela só precisa dormir, descansar, conviver mais em sociedade, melhorar os hábitos de vida dela. Em relação a relacionamentos, o narcisista, né, o psicopata, nem tudo é o que parece. Então não é fácil assim ter um diagnóstico da psiquiatria. Por isso que a gente precisa de uma avaliação e procurar a ajuda de um profissional habilitado que consiga ouvir e entender e diagnosticar o paciente para ver se precisa ou não de uma medicação, porque nem tudo é remédio, né? Eu falo que o remédio, ele não muda o jeitão da pessoa ser, ele não muda o contexto de vida que essa pessoa está, ele não muda os hábitos de vida, que é o que a gente vê que trouxe muito esse adoecimento emocional. Doutora, a própria depressão, eu já tive depressão e eu não me sentia triste, eu me sentia apática e, como eu vou dizer, sem energia pra nada. Isso. Então tem muitos sintomas que às vezes as pessoas não sabem que podem significar outra coisa exatamente. Então, na dúvida, é melhor procurar uma ajuda, né? Com certeza. A tristeza, ela é um sintoma central da depressão, mas ela não é obrigatória estar na doença da depressão. O paciente, ele pode cursar com a famosa anedonia. O que significa anedonia? É quando ele perde prazer por coisas que ele tinha prazer. E aí ele começa a não querer mais ir nos almoços de família, se sente muito isolado, não quer mais fazer a atividade física que ele gostava, e isso vai trazendo um prejuízo na vida dele diária. Então, por isso que é preciso a gente estar atento a esses sintomas também. E até quem convive, às vezes, com alguma pessoa e percebe alguma mudança de comportamento, pode incentivá-la a procurar ajuda. Em vez de simplesmente falar, não, força, você consegue. Não tenho nada contra o trabalho de coach, pelo contrário, tem profissionais muito bons no Brasil, mas hoje em dia tudo assim, não, vamos fazer uma coisa motivacional aqui para você ficar felizão, eu sou contra esse negócio de falar que é a positividade tóxica, também sou contra esse termo, mas muitas vezes só a positividade não vai resolver o problema de uma pessoa que está doente, né? Sim, exatamente. E a gente precisa entender a doença psiquiátrica como um desequilíbrio de neurotransmissor. Então, é um desequilíbrio que tem no cérebro dessa pessoa. Tanto é que o remédio, ele modula os neurotransmissores, né? Então, isso fala contra as pessoas acharem que depressão é falta de trabalho, é a pessoa com a cabeça muito vazia. Muito pelo contrário. Às vezes, a pessoa que deprime é aquela que se dedica muito ao trabalho. É aquela que faz muitas coisas e às vezes entra em exaustão, aquela que quer dar conta de tudo, dos familiares, se envolve em problemas que não são delas, e aí ela acaba adoecendo ao longo do tempo. Eu tinha previsto essa pergunta, vou até antecipar agora. A pressão no ambiente corporativo, ali no trabalho, é uma das grandes causas de esgotamento emocional. O que dá para fazer, ou como identificar sinais do burnout antes que ele se agrave? O burnout é uma doença que a gente considera ocupacional, né, que ela é relacionada a uma sobrecarga do trabalho e que ela vem muito naquele domingo à noite, em que a pessoa sente uma sensação de angústia, uma vontade de chorar muito subjetiva, parece que ela não quer começar a semana. E quem faz o burnout, o que a gente vê são as pessoas que gostam muito do trabalho e elas perdem a mão. Elas aceleram muito, é como se ela fundisse o motor de um carro. E aí ela começa a ter no trabalho como se fosse uma relação abusiva. Então, um sintoma central que essa pessoa tem é muito esquecimento, é uma sensação de que ela não aguenta mais pensar. Na verdade, o cérebro dela quer que ela não pense. Então, os sinais iniciais é esse esquecimento somado a sintomas físicos, às vezes uma alteração de hábito intestinal, então uma constipação ou uma diarreia, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma irritabilidade, uma sensação de que ela quer se isolar no período noturno, uma alteração do sono. E aí os sinais iniciais, eles começam assim, dessa forma. Se essa pessoa conseguir reconhecer e tomar um pouquinho de distância do trabalho e entender que ela tem uma vida fora a vida do trabalho, encontrar prazeres sem ser somente trabalhar, ela corre um risco maior de não adoecer. Então, o burnout é aquela pessoa que não se observou. Só entra em burnout aquela pessoa que olhou muito para o trabalho e esqueceu da vida dela e aquilo que traz prazer sem ser trabalhar. Isso é muito importante, porque às vezes realmente tem muita gente que entra nisso. Já aconteceu comigo também. Toda pergunta que eu faço, Jonathan Alves, eu posso trazer um depoimento aqui junto. De ter aquela ansiedade, a hora que você vê o seu chefe ligando, no caso, quando é então o chefe ligando, você já começa a ter sintomas de ansiedade, passar mal. Fica atento aí. Doutora, a gente vive um mundo muito conectado e, ao mesmo tempo, isolado. O excesso de telas, de tempo de telas, afeta a nossa saúde mental? Com certeza. O nosso cérebro, ele não consegue acompanhar a velocidade de processamento de um computador.
né? O nosso cérebro ele funciona muito mais lentamente do que um veículo de informação que a gente está ali rolando uma tela. Então, antigamente, quando a gente queria uma informação, a gente precisava ir para o papel, para uma biblioteca, ler um jornal, né? Hoje não, hoje tudo vem muito pronto. E aí esse vir muito pronto deixa o nosso cérebro um pouco preguiçoso, a gente não precisa pensar tanto. E aí as conexões dos nossos neurônios, elas vão até mesmo diminuindo. Então já tem vários estudos comprovando que crianças, quanto mais exposta à tela, às vezes elas têm atraso de fala, às vezes têm atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, elas não estão mais conseguindo brincar tanto, ficam mais impacientes porque é tudo muito imediato. Então a informação, nós precisamos observar se esse excesso não está invadindo também a nossa psique. E o que eu costumo falar bastante para os pacientes é, quando a gente não está bem na nossa vida externa, corre-se um risco da gente entrar muito em uma ilusão da internet. E aí a gente senta num sofá, pega um celular, fica rolando uma tela sem ao menos prestar atenção, porque a gente não quer olhar para a nossa realidade. Então a gente precisa aprender a se observar em relação a isso. Informação é bom, mas todo o excesso pode levar a um lado mais patológico, né? Doutora, e às vezes pode ser pior, porque se sua vida não está boa em algum aspecto e você começa a rolar a tela ali, começa a olhar, o Jonathan tá indo para Dubai, a Suelen tá fazendo jornal lá com o Jonathan de Dubai. A gente acha que a vida do outro é melhor do que a nossa. Muito melhor do que a nossa. Exatamente. E eu costumo falar que a gente só posta as coisas legais, né? No off é onde a vida acontece realmente, a gente não posta os problemas. E aí gera uma comparação. Que às vezes aquela pessoa, ela quer chegar naquele patamar, que é uma ilusão, ela não consegue e se sente muito frustrada também. E é um risco de adoecimento emocional. E mesmo sabendo disso, a gente esquece, né? Quantas vezes a gente não vê um casal que de repente separou, a gente fala, gente, mas eles estavam tão bem. Como é que a gente sabe se eles estavam tão bem na vida realmente, se... Claro, ninguém vai postar perrengue DR nas redes sociais. Mas a gente, mesmo sabendo que isso acontece, a gente esquece. Né? Exatamente, é dessa forma. Doutora, o Brasil foi considerado um dos países que mais sofre com ansiedade, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Você atribuiria esse fato? Por que a gente está tão ansioso? O Brasil ele é o primeiro país, né, do mundo com casos de maior pessoas com ansiedade e o terceiro em maior de casos de depressão. Então, pós-pandemia, a gente vê que foi um boom da saúde mental, né? Eu costumo dizer assim que a ansiedade, ela é o fruto do medo. Não existe ansiedade sem medo. E a pessoa ela começa a ter uma aceleração de pensamento tão intensa e às vezes ela não tem estratégia. Então é uma pessoa que às vezes não sabe onde ela quer chegar, ela não consegue se cuidar, ela não consegue ter uma rotina, não consegue olhar para os seus hábitos de vida em relação à atividade física. Uma simples caminhada ao ar livre, eu oriento os pacientes que você não precisa ir para uma academia. Às vezes você pegar o seu cachorro, dar uma volta no quarteirão, perceber o que é a ansiedade para você. Então, por exemplo, quando eu estou ansiosa, como que o meu corpo fala comigo? Meu coração acelera, vem uma sensação de angústia. O que é a ansiedade para mim? Porque a ansiedade ela não começa como um transtorno ansioso. Ela é uma emoção natural de todo ser humano. Só que ela vai adoecendo conforme a pessoa não vai se percebendo. Então esse boom de ansiedade, ele pode ser também pelo excesso de informação, pelo excesso de trabalho, pela ganância, por querer muito e não saber onde você vai chegar, pela falta de autocuidado, pela falta de limites. Então é uma somatória de contextos que gera o transtorno ansioso. E o que a gente pode fazer, por exemplo, para quando isso ainda já está mais agravado, por exemplo, e a gente percebe que alguém está com alguns sintomas assim ao nosso lado? Não dá para a gente forçar alguém a procurar um tratamento. Mas esse apoio da família, de amigos, ele é importante? É essencial. A pessoa sentir que ela tem com quem ela conversar, ela sentir que ela tem com quem ela falar, exteriorizar esses sintomas é o essencial para o tratamento. E não é porque você passou em uma consulta com um psiquiatra que você vai sair com uma prescrição medicamentosa. E o transtorno ansioso, na hora que nós começamos a tratar, geralmente esse tratamento ele tem começo, meio e fim. Então, quando a pessoa ela vai conversar, vai falar com a outra, o melhor caminho é procure uma ajuda de um profissional, um psicólogo. Às vezes, só da pessoa passar no psicólogo, conseguir entender melhor o que está acontecendo, ela não evolui para medicação. Então, a gente oferecer uma ajuda, ouvir sem julgar essa pessoa e mostrar para ela que tem saída, que ela só não está bem e que isso vai passar se ela conseguir aceitar o tratamento. Doutora, é importante a gente reforçar, Jonathan, acho que eu não estou me ouvindo aqui direito. É importante a gente reforçar que o tratamento psiquiátrico, ele não tem a ver exatamente com uma internação. Então, por exemplo, eu acompanhei, quando eu trabalhava em Sorocaba, o fechamento de
4 hospitais psiquiátricos lá na cidade, tinha bastante. Então a gente sempre pensa em tratamento psiquiátrico, eu vou ser internado, eu vou ficar no hospital, eu vou usar a camisa de força. E isso são coisas que praticamente não existem mais. A própria internação ainda acontece, não em um hospital psiquiátrico exatamente como era nos moldes de antigamente, que a pessoa vivia lá, não era uma internação, ela morava. A família simplesmente deixava ela lá e esquecia lá, porque era difícil lidar, às vezes, com algum transtorno, alguma coisa que naquela época provavelmente não tinha tratamento e não tinha cura. E hoje isso é totalmente diferente. Então acho que é importante a gente reforçar isso para ir quebrando esses mitos e essas crenças que as pessoas têm. Se eu procurar um psiquiatra, eu vou sair de lá na camisa de força, internado, vão me jogar no hospital e eu vou ser esquecido lá. Isso. Depois que veio a luta antimanicomial, bastante hospitais psiquiátricos foram fechados, né? A gente tem um exemplo do hospital daqui de Araçatuba que foi finalizado, tinha bastante moradores que eram desse hospital e eles ficaram em outras casas de repouso. Então, moradores de hospital psiquiátrico não existe mais, tem alguns locais ainda no Brasil que tem, mas na grande maioria isso não existe. Nós temos a internação psiquiátrica sim, só que é uma internação de breve período e que ela tem toda a indicação, paciente com risco suicida, paciente com risco social, paciente com risco homicida, então nós temos uma avaliação minuciosa para ver se a internação realmente é o melhor caminho. Só que nós internamos casos muito graves e caso também que o paciente não consegue fazer internação domiciliar, porque tem muitos casos que nós conseguimos deixar esse paciente em regime de internação domiciliar. O familiar cuida, o familiar oferece a medicação para ele e ele consegue evoluir bem no tratamento. Então, a internação psiquiátrica, quando necessário e quando bem julgada, ela é bem-vinda. E ela não é uma internação a longo prazo. Ninguém mais mora no hospital da psiquiatria hoje. Tá? Antigamente isso existia, hoje isso não existe mais. E ela é voluntária, então o paciente ele precisa estar de acordo com essa internação. Ele precisa ter um juízo crítico para entender que a internação naquele momento é o melhor caminho. Não dá para pegar um parente que você acha que está dando problema ali e simplesmente falar, leva, pelo amor de Deus. Isso não dá. Doutora, a ansiedade e a depressão são termos que a gente ouve com frequência. E como a gente pode distinguir? Claro que tem que passar por um profissional. Mas, assim, superficialmente, como que a gente pode distinguir um estado emocional passageiro de um transtorno mental mesmo que precisa de tratamento? Então, o transtorno mental, ele envolve, né, o conjunto de sinais e sintomas, em que quando nós estamos falando de ansiedade, como eu disse anteriormente, nós precisamos de 6 meses de um pensamento muito preocupado com o futuro, um pensamento muito acelerado, em que gera um prejuízo para o paciente, em que ele tem pelo menos uma insônia, uma irritabilidade, uma tensão muscular, uma sensação de que parece que ele não vai conseguir tolerar tudo aquilo. E aí, quando ele passa por um profissional, se ele não tem nenhum tratamento, às vezes o tratamento é ele mudar o estilo de vida dele e nós esperarmos, passar com um psicólogo, começar uma atividade física, só que tem alguns casos que o paciente não consegue pela gravidade dos sintomas e nós precisamos medicar. E aí, nesse período, a ansiedade ela precisa de um tratamento de 6 meses a 1 ano, desde que o paciente esteja dentro desse tratamento, porque o paciente ele é a figura principal. Sem ele ali, nós não conseguimos tratar. Já quando a gente olha para a depressão ela não é um sinônimo de tristeza. Não é assim muito fácil a gente ter depressão. Dias tristes é normal e eu costumo dizer que é até romântico a gente conseguir observar a nossa tristeza e acolher e entender o que está acontecendo. Então a depressão é um período maior ou igual a 15 dias em que o paciente tem tristeza ou redução de prazer por coisas que ele gostava, um aumento ou diminuição de apetite, uma alteração de sono. Geralmente a depressão, aquele paciente ele deita, ele dorme rápido, dá 3 horas da manhã ele acorda e não consegue dormir mais. Já o paciente ansioso, ele deita para dormir, o pensamento está tão acelerado que ele tem dificuldade de introduzir o sono. E aí na depressão também, às vezes o paciente pode ter o que a gente chama de hipersonia, uma vontade de dormir praticamente o dia inteiro. Ele pode ter também uma sensação de que ele não consegue pensar, às vezes ele acha que ele está demenciando. Então a gente precisa observar e ver. Dias tristes é normal, ansiedade é uma emoção natural do ser humano, só que o transtorno ansioso ele exige um tempo de sintomas e o transtorno depressivo também. E eles nunca começam grave. Eles começam leve, vão evoluindo para moderado e grave se o paciente não procura ajuda. E quando a pessoa está passando por uma fase de luto, seja pela morte de alguém, ou às vezes uma separação, um casamento muito longo, mas principalmente nos casos de morte, quanto tempo em média existe, não sei se existe isso na literatura médica, mas que pode ser considerada, é uma tristeza do luto, faz parte ou não, essa pessoa realmente está
adoecendo, ela está entrando em depressão? Em média, 6 meses. A gente fala que é um transtorno de adaptação. É como se acontecesse alguma coisa nova e aquela pessoa precisa se adaptar. Tudo muda quando alguém falece, né? O bom dia muda, a rotina muda. Então, não é fácil perder alguém que a gente ama. Então, é normal, o nosso cérebro, ele assusta, ele estranha. Mas se um período maior ou igual a 6 meses, essa pessoa não se recuperou, aí a gente precisa investigar. E nessa fase também a gente não é obrigado a medicar, porque pode ser que isso passe e fique natural depois, que a pessoa aprenda a lidar com essa ausência. E o luto, ele passa por algumas fases, né? Ele passa pela revolta, ele passa pela negação, depois ele passa pela revolta e depois ele passa pela aceitação. Então tudo isso é um tempo de um luto fisiológico e não patológico. Então é normal a gente sentir. Em quais situações o tratamento com medicamentos ele é indicado e como que ele pode salvar vidas? O tratamento com medicamento, ele é indicado, assim, eu falo que não tem como a gente negar um tratamento medicamentoso para uma pessoa que tem pensamento suicida. Então, o pensamento suicida, ele faz parte da depressão grave, assim como quem tem diabetes tem descontrole da glicemia. Então, a pessoa que ela tem uma depressão grave, a mente dela vai jogar o pensamento suicida, né? Então, a gente vai identificando esses sintomas para o paciente e explicar, olha, isso é mecanismo de uma doença, porque às vezes esse pensamento suicida, ele pode vir quando a mãe está brincando com o filho, ele pode vir em um almoço de família e vai causando para aquela pessoa uma sensação de mal-estar, como se ela não fosse grata à vida dela. Então, a gente não escolhe o que a gente pensa. Os pensamentos, eles vêm. E aí a gente precisa medicar esse paciente e mostrar para ele que quando essa depressão melhorar, os pensamentos suicidas vão passar. Porque não existe nada que justifica matar ou morrer. Nada, nada. A gente sempre tem ferramentas, a gente tem ajuda. Tem o número que é 188, que tem pessoas ali disponível para falar por quem sofre, né? Então, o medicamento, a gente precisa nesse suporte e também em casos em que o paciente tem um travamento, travou a vida dele. Você vê que é uma ansiedade paralisante, você vê que ele perdeu a noção da realidade, que ele está muito agressivo, e nesses casos, com certeza, a medicação ela vem para somar. Jonathan, se você tem uma pergunta? Rapidamente, uma pergunta a respeito das muletas psicológicas que a gente destaca, no caso é um termo mais usado, né? Que é nós, por exemplo, que estamos aqui, amigos, familiares, como podemos colaborar para tentar retirar essas muletas, seja através dos remédios que eles usam, no caso são as muletas medicamentosas, né? Através também das questões dos vícios. Tem muita gente que não tinha vício, de repente cria esse vício para tentar lidar com essa questão psicológica também, ou até mesmo que um termo que usam, que é a automutilação também, que tem isso, né? Que as muletas que o pessoal vai usando para satisfazer essa dor, seja do momento, seja aí da situação que ela se encontra. Como nós podemos colaborar para que isso não ocorra, para que não haja essas muletas? A primeira colaboração que a gente pode dar para esses pacientes é entregar para eles o não medo de sentir. Porque às vezes a pessoa coloca uma muleta porque ela não quer aquele sentimento. Então eu tô com um pouquinho de angústia, eu vou lá e tomo um Rivotril para me anestesiar. Eu não tô com um dia legal, eu chego em casa todos os dias, tomo uma lata de cerveja. Passei por uma frustração, não consigo lidar com essa frustração, eu prefiro me cortar do que viver com essa dor emocional. Ou até comer, às vezes, Ou até né? comer, exatamente. A gente utilizando dessas questões externas para se autorregular emocionalmente. Então, tudo que nós repetimos, nós criamos um hábito. Então, se cada vez que nós sentimos uma angústia, nós sentimos uma frustração, porque a vida traz angústia, a vida não é fácil, ela tem frustração, nós criarmos essas ferramentas, a gente vai perder como é viver. A gente vai começar a se anestesiar cada vez mais e aí isso vai criando um transtorno. Então, o melhor caminho da gente oferecer ajuda para essas pessoas é mostrar para elas sobre como é a vida, é mostrar para elas que não vale a pena vício. O vício, ele rouba a nossa vida, ele tira a gente do nosso eixo. Eu costumo dizer assim, você já viu alguém andando na rua bêbado, alcoolizado? Onde que está essa pessoa? Ela está em qualquer lugar, menos ali. Ela está no mundo da mente dela. E isso não vale a pena, destrói família e destrói a própria pessoa mesmo. Então essas muletas a gente precisa ter consciência e quem tem as muletas desaprender, entrar em contato com o sofrimento e tentar entender o que aquele sofrimento está tentando me mostrar. Será que é um relacionamento que eu preciso findar? Será que é um trabalho que eu não estou feliz nesse trabalho? Será que é alguma questão financeira que eu preciso modificar os meus hábitos? Em relação ao corpo, por que será que eu como? Será que é para preencher um vazio? O que será que está acontecendo comigo? O doutor, às vezes, pode ser também
trauma muito grande que a pessoa viveu há muito tempo, às vezes, e ela não conseguiu resolver isso também, né? Exatamente. Já tive casos de pacientes que passaram fome na infância. Ô, Jonathan, esse caso não sou eu, tá bom? Eu falei dos meus exemplos aqui, mas nesse caso eu não vou me identificar. Tá? E que na vida adulta, ele desenvolveu um transtorno de compulsão alimentar, porque era para reparar aquela falta que ele teve na infância e ele não sabia, e a gente só consegue se curar daquilo que a gente tem consciência. Então a medicação, ela não vai entrar no seu trauma, né? Por isso que é importante você ter um acompanhamento com um psicólogo, para ele tentar te ajudar e entender o porquê daquele movimento. E a questão dos vícios é muito importante a gente falar, porque o vício ele tem uma genética. Então, se seu pai é alcoólatra, atenção para você, porque você tem uma chance de ser também. Se você beber, você vai gostar. Então, cuidado com essa questão de vícios, para a gente não repetir e se tornar um grande viciado também, de acordo com aquela pessoa que a gente julga ser. Doutora, sobre vícios, a pessoa que tem vício em álcool ou drogas, ou enfim, qualquer outra coisa, o médico que ela procura é o psiquiatra, inclusive, né? Isso, é o psiquiatra. O psiquiatra é um profissional que tem esse domínio, né? Tanto é que tem vários CIDs, que é os transtornos relacionados a dependências, de todos os tipos. Não existe nenhum remédio 100% eficaz, porque tem uma questão muito comportamental, mas o remédio ele auxilia na questão de fissura, ele auxilia em relação a regular o humor. A ansiedade que provoca a isso, a síndrome de abstinência que tem o alcoolismo, e às vezes é necessário a internação para a gente mudar o ambiente dessa pessoa, para ela ficar, entre aspas, como se fosse fechada, castrada, dentro de um local em que ela não consegue buscar quando ela tem fissura. Como que a família pode ajudar a pessoa que ela tá vendo que tem um vício, que está cada vez pior? Como que essa família... Porque é importante esse apoio também, né? Então, se a pessoa quer parar de fumar, mas tem outra pessoa ali que fuma no ambiente, é mais difícil para ela, mesmo com a bebida. A pessoa vai parar de beber, mas tem acesso muito fácil ao álcool dentro de casa ali, outras pessoas bebem, ou até nos relacionamentos interpessoais, amigos. Como que as pessoas à volta podem ajudar? A ajuda desses casos pode ser o familiar mostrando para essa pessoa os prejuízos que ela tem diante desse vício, mostrando os caminhos, os profissionais, às vezes oferecendo uma consulta. O CAPS de álcool e droga é um setor que nós temos aqui em Araçatuba que é porta aberta, qualquer pessoa pode chegar, que ela vai ser acolhida por um profissional que está ali e ela consegue realizar um tratamento gratuito. Tem acompanhamento, tem reuniões. Então, hoje, a saúde mental, a questão da psiquiatria, ela está muito mais difundida do que era antes. Então, a pessoa ela consegue tratar o vício dela a partir do momento em que ela entende que não dá mais. Você pode levar esse filho, esse irmão, em qualquer profissional, enquanto ele não estiver a fim de tratar e entender que o cérebro dele vai jogar a vontade de usar, ele não vai conseguir acessar esse tratamento. Então, depende da pessoa também, visto que o remédio não é curativo, o remédio não muda hábito. Então, é a força de vontade, entre aspas, né? A pessoa entender que é difícil, mas que tem como, somada ao profissional que está aliado a ela. Jonathan tem uma pergunta, mas deixa eu só fazer uma complementação rapidinho nesse assunto. Então, por exemplo, e quando é o começo? Aquela pessoa que fala assim, eu tomo só uma latinha por dia para relaxar, mas eu só tomo uma latinha. Não, eu só fumo um cigarro de manhã e o outro no fim do dia e um na hora, só depois que eu almoço, depois das refeições, sei lá. Esses pequenos indícios que ainda não trazem um prejuízo, claro, na vida da pessoa, mas isso é um caminho para entrar num vício mesmo? Com certeza. Ninguém começa viciado do dia para noite. Né? Ninguém começa enchendo a cara de repente. Exatamente. O alcoólatra, ele não é o alcoólatra quando ele bebe um dia. Ele é alcoólatra a partir do momento em que ele repete e cursa com aquilo como algo que ele depende para ele relaxar. Então, se você começar todos os dias beber uma cerveja, daqui a um tempinho você vai ter uma questão de um vício, uma dependência do álcool. E o que os estudos apontam? Mulheres têm uma chance maior ao alcoolismo do que o homem quando comparado em tempo. Então, um exemplo, uma mulher que começa a beber hoje e ela começa a beber todos os dias, em 2 anos ela já pode fechar diagnóstico para um transtorno relacionado ao uso do álcool. O homem, em média, 10 anos, porque a mulher é mais impulsiva, a mulher bebe mais rápido e o álcool dá um pico maior no sangue dela. E atenção para as bariátricas, porque bariátrica, às vezes, ela transiciona a comida pela bebida. Então, é muito fácil a bariátrica se tornar alcoólatra, tá? Visto que o estômago dela, o intestino dela é menor, então o álcool ele absorve mais rápido.
Por isso que é importante manter, principalmente nesses casos, o tratamento com um psicólogo. Com certeza, tratamento com psicólogo, a família também fica de olho e também o tratamento psiquiátrico, se necessário. Jonathan, qual que era a sua pergunta, por gentileza? Em relação a uma questão que eu já ouvi, mas não compreendo muito, que é a questão da como diferenciar a mudança de humor para síndrome de borderline. Tá. E tem essa questão muito atípica que o pessoal não diferencia, mas tem borderline, não, mas é só mudança de humor. Não, calma. É verdade, agora está aprimorado mais o diagnóstico dos leigos. Antes falavam que era só bipolar, agora já estão usando borderline. Como diferenciar? Explica também o que é de fato para quem está acompanhando a gente. Sim, a borderline, né, um termo mais popular aí, é o que a gente chama de um transtorno de personalidade emocionalmente instável / o transtorno de personalidade borderline. A gente só consegue fechar esse diagnóstico para pessoas maiores de 18 anos, então nós precisamos de uma idade em que a pessoa ela tem um sintoma central, que é uma dificuldade de lidar com o abandono. Então, tocou no abandono dessa pessoa, às vezes ela vai ter uma alteração do humor não sustentada. Então, ela tem uma desregulação emocional. É como se ela ficasse muito impulsiva, ela tem comportamentos de risco, às vezes em questão sexual, uso de drogas, automutilação, uma dificuldade de lidar com a raiva, uma dificuldade de lidar com a frustração. E às vezes ela valoriza muito a pessoa que está do lado dela, às vezes desvaloriza muito, só que isso é um padrão de repetição. Se você for olhar na área dela de trabalho, na área de relacionamentos, ela é assim, é o jeitão da madeira. Então, não é que a pessoa nunca teve a oscilação da emoção e ela começou a ter depois de 18 anos que a gente vai falar que ela é borderline. Tudo tem uma história. E o que a gente vê na literatura é que o maior índice são mulheres que sofreram negligência ou abuso na infância. Então, tudo é uma história. Não é porque essa mulher, às vezes, teve um término de relacionamento, que ela ficou estressada, bateu, brigou, quebrou, que ela é borderline. Nós precisamos sentar, colher uma história e ver se a personalidade dela, que é o jeitão da madeira, é instável desde quando ela era mais jovem. Então, é diferente, não é tão fácil fechar um transtorno de personalidade. E eu costumo dizer que quando a gente fecha o transtorno de personalidade patológica, a gente está entregando para essa pessoa uma sentença de que ela precisa de um psicólogo, porque o tratamento base do transtorno de personalidade borderline é psicoterapia. Porque o medicamento ele não muda o jeito de ser, o medicamento ele vai controlar os sintomas nesse caso. Que a gente tem a terapia mais específica, a DBT, que é a terapia dialética, né, que ajuda essas pacientes, essas mulheres, os homens também, a se tratarem desse transtorno. E conforme vai envelhecendo, a tendência é que melhore, porque ela vai entendendo e lidando melhor com a vida e com as frustrações. Doutora, uma dúvida que eu tenho também é em relação à família. Então, por exemplo, às vezes a pessoa recebe um diagnóstico, por exemplo, seja o de transtorno de personalidade borderline, né? Ou mesmo qualquer um outro. A pessoa tem um vício, a pessoa tem depressão, a pessoa tem TDAH, a pessoa tem autismo, não importa. Qualquer diagnóstico que seja difícil para aquela pessoa receber, é preciso tomar cuidado também na saúde mental dessa família, porque às vezes a pessoa diagnosticada, ela possui sintomas que impactam ali todo mundo na convivência dela. Sim. É comum que as pessoas à volta adoeçam, seja com depressão ou ansiedade naquele momento ali, seja pela convivência, seja pela falta de informação, ou é importante que elas procurem um apoio emocional também? Com certeza, e tem até terapia familiar, né, dependendo do caso. E tem muitos pacientes que às vezes eles não aceitam ajuda, e a mãe, ela sofre muito, a mãe do paciente usuário de droga, a mãe do paciente que tem um transtorno grave da psiquiatria que não quer tratamento. Então ela tem que entender o limite, a família tem que entender o limite até onde eles conseguem ir. E às vezes a gente precisa orientar esse familiar a não ultrapassar esse limite, porque senão vai ficar uma família inteira adoecida. Alguém tem que conseguir pensar para ajudar essa pessoa que não está bem, né? Então a família com certeza adoece e ela precisa de apoio. Então por isso que é importante a terapia, porque essa psicóloga ela chama essa mãe, ela consegue passar uma devolutiva. A terapia familiar também consegue ver o cenário e o nosso cérebro ele é muito reativo às questões ambientais. Então se você conviver muito com uma pessoa adoecida, se você conviver muito com alguém deprimido, é muito fácil você também se tornar um deprimido. Porque o nosso cérebro ele reage, às vezes ele espelha, às vezes ele tenta ajudar o outro, não consegue, aí esse problema se torna compartilhado e aí tem um risco também de adoecimento. Doutora, uma última pergunta, que a gente já está aqui no limite, né? Daria para ficar o dia inteiro aqui conversando, mas a doutora Vitória tem muito trabalho também, tem que ir.
Tem alguma coisa, ninguém escolhe ficar doente, mas tem algumas atitudes que a gente pode tomar preventivamente? Com certeza. Prevenção para não adoecimento psiquiátrico. Eu começo falando de atividade física. Atividade física tem nível A de evidência científica para prevenção de várias doenças crônicas, pressão alta, diabetes e com certeza depressão e ansiedade. Vários estudos comprovam que a atividade física bem feita, de segunda a sexta-feira, num período de 45 minutos, é uma dose equivalente de um antidepressivo. Então, a atividade física, sim, ajuda. Vários estudos também comprovam a importância da religiosidade. Não é que a falta de Deus é igual à depressão, mas pessoas que têm uma religiosidade, elas têm uma chance menor a deprimir porque elas têm uma esperança, elas conseguem conviver melhor em grupo. Outra questão também, psicoterapia, alimentação, uma boa rotina de sono e você entender os seus limites e se respeitar. Então, tudo isso é uma prevenção. A pessoa que faz tudo isso, ela tem um risco de ter quadro psiquiátrico? Tem, muito menor do que quem não faz. Né? Muito menor do que quem não faz. Então, tem como a gente prevenir e não ter essa doença psiquiátrica. Doutora, muito obrigada. Essa foi a doutora Vitória Furtado, psiquiatra, veio aqui falar com a gente sobre o Janeiro Branco, a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Muito obrigada por ter vindo. Espero que você volte ao longo deste ano, porque você viu aí que tem bastante assunto pra gente conversar. Sim, falar de saúde mental não quer demais. Obrigada e tenham um bom dia a todos. Agora são 9h25. Jornal da Manhã.